Na verdade, o Lich Rei foi criado pela Legião Ardente para ser o supremo comandante na tomada de Azeroth. Então, o Lich Rei, que era o Ner'zhul, como todo mundo sabe, pensou assim: eu vou passar a perna na Legião. Então, ele criou um herói para ele, que é o primeiro Cavaleiro da Morte, que foi o Arthas. O Arthas não foi o primeiro Cavaleiro da Morte, mas nesse caso aqui vamos dizer que Ner'zhul criou o Arthas. O Arthas matou a Sylvanas, transformando ela na primeira Banshee do jogo. Mas ela servia cegamente ao Lich Rei. O que a Legião Ardente percebeu? Pô, o Ner'zhul tá tentando passar a perna na gente. A gente precisa dar um jeito nesse novo campeão, nesse tal de Arthas. Então, o que eles fizeram? Eles quebraram o domínio que o Ner'zhul tinha sobre as Sylvanas para usá-la para destruir o Arthas. É por isso que de uma hora para outra ela não ouve mais a voz do Lich Rei na cabeça. E ela se torna independente. É quando ela foge do poder do Lich Rei, quando ela é libertada, os demônios que a soltaram falam com ela: a gente te soltou porque a gente quer que você destrói o Arthas. Ela falou: eu vou destruir o Arthas não porque vocês querem, mas é porque é a coisa que eu mais desejo no mundo. Você vai servir a Legião. Não, eu não escapei de um mestre para cair nas garras de outro. Então ela se junta com as irmãs dela, né, que são as outras Banshees, e eles começam a fazer assim, alianças, vamos assim dizer, com as criaturas que elas foram encontrando, para poder formar um exército para destruir o Arthas. A ideia dela é: vou destruir o Arthas de qualquer jeito. Acaba que ela tenta destruir o Arthas realmente, ela envenena o Arthas com a flecha venenosa, vai matando ele aos poucos, mas ele é salvo pelo... Como é que chama aquele Lich, gente? O Kel'Thuzar. Ele é salvo pelo Kel'Thuzar, que é o primeiro Lich. Foi por isso que o Arthas invadiu Lua Prata. Ele leva o corpo do Kel'Thuzar. Kel'Thuzar foi um mago de Dalaran que se entregou à Legião. Ele virou um necromante. Aí ele é morto pelo Arthas e pela Jaina. Então, depois que o Arthas vira o Cavaleiro da Morte, ele leva o corpo do Arthas para a nascente do Sol, para dentro da nascente do Sol ele se transformar num Lich. Então, Kel'Thuzar ajuda o Arthas, o plano das Sylvanas falha, e a Sylvanas é meio que abandonada pela Legião. Ela fala: até agora, eu fiz o que eu fiz para poder destruir o Arthas e deu tudo errado. Então ela meio que começa a tentar arrumar um lugar para ela. Não pode voltar para a Lua Prata, porque ela é uma morta-viva. Ela não pode continuar na Legião, porque é a última coisa que ela quer no mundo. Então ela se junta com essas outros elfos, essas outras Banshees, esse povo que não está mais sob o controle do Lich Rei. E eles começam a procurar meio que um lugar no mundo. Ela ajuda o Garinthus, o general, aquele mesmo general filho da puta que avacalhou com os elfos sangrentos, a tomar Lordaeron, porque Lordaeron estava tomada pelo flagelo. Ela falou: olha, eu sou morta-viva, mas eu não sou do flagelo. Eu vou te ajudar aqui. Então ela ajuda essa aliança, esses remanescentes da aliança a reconquistarem Lordaeron. Só que no finalzinho, quando, tipo assim, ele fala assim: tá, agora que vocês me ajudaram a reconquistar Lordaeron, tira os seus cães imundos da minha cidade e mata ele. Ela mata o Garinthus, ela despedaça o Garinthus, ele vira comida para os carniçais dela, e é aí que ela conquista a Cidade Baixa, que são os esgotos de Lordaeron. Muito bem. E ela fala: não somos mais não somos elfos, não somos flagelo, a partir de hoje vamos ser conhecidos como os renegados. Muito bem explicado. Então ela se tornou líder lá dos renegados, ficou com o trono lá de Lordaeron, e os humanos tiveram que se mudar ali para Vento Bravo. Então até hoje ela está comandando Lordaeron e se tornou, o nome agora é Cidade Baixa, né? E ela, através dela, os elfos sangrentos entraram na Horda, logicamente com interesses, ela fez isso. E ela ajudou muito no combate contra o Lich King, porque era o maior objetivo dela
na vida toda dela era vingança, e ela fez isso com muita vontade. E conseguiram êxito ao fazer isso. Um detalhe que vale lembrar é que aquelas bombas da peste, que é um gás que mata ali em frente aos portões da Coroa de Gelo, não foi mandado por ela, foi mandado por o Boticário Putris, parece o nome dele é isso, que não estava com ordens para fazer isso, mas ele foi lá e fez. E aí ela acabou ajudando a Horda, e a Horda junto com a Aliança foi lá e derrubou o Lich King, morreu. E aí ela foi lá, fez questão de ir lá na Coroa de Gelo ver o Lich King derrotado. Quando ela chega lá, está uma criatura sentada no trono com a coroa do Lich King. E ela diz: eu não acredito que aqueles idiotas fizeram isso. Então ela fica louca lá, ela se desespera. Valeu, ó Nether. Então ela enlouquece lá, fica com ódio porque ela não queria que aquilo acontecesse, que é como se o plano dela meio que tivesse falhado, né? O Arthas estava sim ali no chão, morto, mas havia um outro Lich King e ela viu um pouco de ameaça naquilo. Então ela decidiu que de uma forma ou de outra estava feito a vingança dela. Então ela foi até como é que eu vou dizer? Perto O abismo. perto do abismo ali que tem na Coroa de Gelo. E ficou pensando em tudo que aconteceu. E decidiu que pronto, que a vida dela não tinha mais sentido. E a vingança dela estava feita e agora era hora de morrer de verdade. Então ela colocou a aljava de um lado, a flecha de outro e decidiu pular lá de cima. Só que ela imaginou: mas eu sou morta-viva. Se eu pular, meu corpo vai se destroçar. Mas ainda assim não vai morrer. Aí ela imaginou: mas o chão da Coroa de Gelo é o sangue de um deus antigo petrificado. Então eu vou acabar me destruindo sim. Porque quando meu corpo se atingir o chão, além de ele ser destroçado, a alma também será, porque o poder do sangue do Deus antigo é absoluto. Então ela decidiu que ela ia pular. Só que antes dela pular, apareceu as Valkyrie, que são aqueles, entre aspas, anjos, que na verdade são maléficos, e eles serviam ao Lich King para reviver os mortos. E como o Lich King morreu, elas meio que ficaram sem dono. E aí elas começaram a tentar ler a mente das Sylvanas e encontraram lembranças de quando ela era viva. Uma coisa que, pelo que eu lembro, não pode acontecer. Parece que para ser morto-vivo não pode lembrar das lembranças em vida. Aí ela começou a ver aquelas lembranças de quando ela era menina, de quando ela era moça, que ela tinha a pele rosada, que ela era bonita, ela se viu no espelho e ela estava no quarto dela. E ela começou a sentir a vaidade que ela sempre teve e meio que ficou se perguntando: o que é que eu estou fazendo aqui? Aí ela observou que as Valkyrie estavam lendo a mente dela e consequentemente ela estava vendo o que elas estavam lendo. E aí ela começou a ver que elas tinham algo em comum e as Valkyrias viram mesmo, porque as Valkyrias em vida também eram dessa forma, eram vaidosas, eram guerreiras fortes, poderosas, com muitas conquistas. Então, por serem entre aspas iguais, as Valkyrias meio que: vamos ser amigas, Sylvanas? E aí elas meio que quiseram fazer isso, só que não falaram, né? Eu acho que elas não falam, ou falam telepaticamente. O caso é que a Sylvanas disse: eu vou pular e ponto final. E ela se jogou. Quando ela se jogou, tudo ficou escuro. E quando ela abriu os olhos, ela estava em um lugar chamado Limbo. Ela descreve como Limbo, que eu não sei exatamente o que é ou como é isso, mas é uma coisa meio que entre a vida e a morte. E as Valkyrias estavam lá. E aí começaram a falar que elas eram iguais,
que ela se identificava muito, que ela tinha ainda razões para viver, e ela foi e mostrou para Sylvanas qual seria o futuro do povo dela sem ela. Aí foi e mostrou os mortos-vivos em uma guerra junto com o Garrosh, e os mortos-vivos estavam tão sem razão que eles próprios se jogavam no fogo da guerra, como que eu não tenho mais razão para nada, e se jogavam para a morte. E aí ela começou a imaginar, poxa, mas é o meu povo. Foi, querendo ou não, tipo, eu não tô nem aí para eles, mas eu convivi tanto com eles, que eu acho que hoje eu considero eles o meu povo, são o meu povo. Então, ela decidiu que realmente havia sim uma razão para ela viver, e essa razão eram os renegados. E aí ela acabou voltando à vida. As Valquírias juntas reviveram ela, entre aspas, né? Já estava morta. E quando ela voltou, ela chegou lá nas terras dela, e o Garrosh já tinha juntado todos os renegados junto com os outros da Horda para atacar Gilneas. E com certeza eles iam colocar os renegados como bucha de canhão, pode-se dizer assim, para eles servirem lá de frente, se destroçarem na frente, e atrás vinha a Horda para matar os que sobrassem, vamos dizer assim. E aí a Sylvanas, e aí o Garrosh mandou lá as ordens para atacar, e bem na hora a Sylvanas disse que não, que todo mundo parasse, e ela disse que Gilneas seria sim tomada, mas do jeito dela. No mesmo momento, Garrosh pega o seu lobo, ele todo imponente lá, vai lá perto dela e encara ela nos olhos, como que vai fazer medo. Como que tá dizendo assim, o que é que você disse, Sylvanas? E aí a Sylvanas responde, não me venha com esse, vamos dizer, né, enfrentamento. Se você pensa que me faz medo, você está muito enganado, porque eu enfrentei muitas coisas, eu vi coisas que você jamais teria coragem. E eu voltei, tipo, eu voltei do inferno, vamos dizer assim, e não vou ter medo de você, vai ser do jeito que eu quero e ponto final. Aí o Garrosh fica pensativo, olhando ela nos olhos, e aí ele acaba dizendo, não, beleza, então vá lá e faça do seu jeito, mas se você não tomar, eu vou tomar. Aí ela vai, pega os renegados e começa a invasão em Gilneas. E aí agora temos realmente uma líder dos renegados e não mais uma Bashir querendo vingança. E é isso que eu conheço sobre a história da Sylvanas, a mais recente no caso. Alguém tem algo a acrescentar? Sim, só complementando o que você já disse, é importante dizer que no início a Sylvanas não estava nem aí para os renegados. Ela usava os renegados, usando palavras dela mesma, como flechas na aljava. Ela queria usar os renegados para conseguir a vingança contra o Lich Rei e nada mais. Isso. Tanto que os renegados são como são, que eles são considerados o povo mais assim, realmente mal da Horda, foi porque a Sylvanas os fez assim. Que eles não podiam, ela não podia ter um povo vacilante, um povo cheio com dúvidas, um povo com uma honra, não, ela queria um povo que fizesse o que fosse preciso fazer para vencer, porque ela queria usá-los como arma contra o Lich Rei. E uma Isso. das coisas que deixa a Sylvanas mais orgulhosa é que quando ela foi tomar Lordaeron, ela virou e falou assim, mas nós vamos atacá-los, os renegados e perdidos, conversando, afinal de contas a gente era daqui. Sylvanas, né, nós vamos atacá-los como se nós fôssemos flechas na aljava. Aí muito tempo depois, quando eles vão atacar Gilneas, ela fala, não se preocupe não, Sylvana, nós vamos destruir os Gilneanos como flechas na aljava. Eles repetem para ela o que ela tinha dito para eles anos atrás. Tipo assim, ela entendeu, pô, eles aprenderam a lição. Eles aprenderam, eles Realmente. guardaram isso. Então isso fez dela orgulhosa. Então ela não considera mais os renegados como bucha de canhão, como meios para o que ela quer, para o objetivo dela. Ela realmente considera como o povo dela. E hoje ela Realmente. defende o povo dela como uma líder.